Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e irmãs. Quero agradecer muito a acolhida, a oportunidade, o privilégio de poder expor a palavra do Senhor. Estar com o Alexandre é sempre uma alegria, nós somos amigos e somos muito amigos, grandes amigos, desde há muito, dessa gente que você sempre sabe que é amigo com quem se pode contar. Então é sempre um privilégio estar com ele. Para estar com ele eu abro mão de qualquer agenda, porque os tempos de estar com o Alexandre são sempre tempos de refrigério. Então é um privilégio estar com os amados irmãos aqui. Eu queria convidá-los e convidá-las para Colossenses, capítulo 3. Começando pelo verso de número 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que a sua palavra nos cure e nos converta, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre a igreja, a natureza da igreja, o ser da igreja. Nossa primeira fala, nós falamos que a igreja é o ajuntamento, a reunião, a congregação daqueles que, a exemplo de Pedro, sabem quem Jesus Cristo é. Sabem que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. E, em o sabendo, vivem para adorá-lo, porque esta é a pedra sobre a qual a igreja é construída, qual seja a de que Jesus Cristo é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Então ficamos sobre esta pedra. E como ficamos sobre esta pedra? Adorando a Jesus Cristo. E o que é adorar a Jesus Cristo? É imitá-lo em todos os nossos atos, é fazer tudo o que ele faria se estivesse no nosso lugar. E à medida que fazemos isso, avançamos contra as forças das trevas, libertando os seres humanos, com um poder e uma graça tal que o inferno não tem como resistir ao nosso avanço e tem de liberar homens e mulheres para a graça de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Vimos também que a igreja é um lugar de Deus, a casa de Deus, a família de Deus. Vimos que a igreja tem um papel preponderante, que é ser luz do mundo. A igreja é luz do mundo. A igreja, através das suas boas obras, através da sua vida, através do seu serviço, através da sua diaconia, influencia o mundo, mudando os valores do mundo e chamando os homens à humanidade. A igreja é responsável pelos grandes avanços ético-morais da sociedade humana. Vimos também que a igreja é o grupo de ser humano a caminho do projeto de Deus, que é o homem à sua imagem e semelhança, sabendo que isso é algo que nos aguarda no final da história da redenção,
que a história da redenção está dividida entre sob a sombra da cruz e sob a luz da ressurreição, e que a igreja é o primeiro movimento do resultado da vitória de Cristo na sua ressurreição. A igreja é fruto do novo nascimento, fruto do batismo com o Espírito Santo, fruto do fato do Espírito Santo ter mergulhado em nós e nós termos mergulhado no Espírito Santo. Então, já vimos algumas coisas sobre a igreja. Vimos que a igreja é o homem à imagem e semelhança de Deus já agora, porque a igreja é a retomada da humanidade como uma só família, a família é exemplo, a família a semelhança da pessoa, da família que nos criou. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a igreja como a nova sociedade humana. O versículo que nós lemos diz: vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Novo homem aqui não é pessoal, não é particular. Geralmente quando a gente fala novo homem, a pessoa pensa assim: eu sou um novo homem em Cristo. Não, a Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo. Novo homem nas Escrituras, no Novo Testamento, significa nova sociedade. A Bíblia fala do velho homem, que é a velha sociedade, onde as pessoas mentiam, onde as pessoas faltavam com a verdade. E agora tem um novo homem, uma nova sociedade, onde todos são iguais, ou seja, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Então você está vendo, a ideia aqui é de uma sociedade. Vos revestistes da nova sociedade que se refaz, que é todo dia renovada, para se tornar cada vez mais conhecedora de Deus, conhecedora do projeto de Deus. E em se tornando cada vez mais conhecedora de Deus, conhecedora do projeto de Deus, conhecedora do objetivo de Deus, se tornar cada vez mais parecida com a Trindade. Então, o que é a igreja? A igreja é uma nova sociedade que todo dia se refaz, que todo dia cresce, que todo dia ganha mais conhecimento da Trindade. Em ganhando mais conhecimento da Trindade, se torna cada vez mais parecido com a Trindade que a criou, de modo que se torna uma sociedade onde a igualdade entre os seres humanos se estabelece. Não há mais divisão entre os seres humanos. Não há mais os gregos e os judeus, os circuncisos e os incircuncisos, os bárbaros, os citas, os escravos e os livres. Não, todos são iguais, porque Cristo é tudo e em todos. Então é uma nova comunidade. Imagina como Deus foi solapando as bases do Império Romano. Imagine que você é um nobre romano. Você tem muitos escravos, porque o mundo romano era um mundo de homens livres, poucos homens livres e muitos escravos. Então você, como um nobre romano, tem muitos escravos. Mas você está passando por uma crise muito brava, uma angústia, um desespero que não sabe de onde vem. Você já apelou para todos os seus deuses, os romanos tinham muitos deuses. Então você já apelou para todos os seus deuses e não consegue dormir. Numa dessas suas angústias, numa dessas suas agonias, um escravo seu procura você e diz assim: escuta, eu posso orar pelo senhor? Estou vendo que o senhor anda agitado, que o senhor não dorme, que o senhor não tem mais paz, que o senhor não tem mais alegria. Eu posso orar pelo senhor? Bom, você é um romano, você está acostumado com muitos deuses. Para você, mais um deus, menos um deus, não faz a menor diferença. Você diz para o sujeito: pode orar. E ele ora.
E naquela noite, depois de muito tempo, você dorme. Finalmente você dorme, e quando você acorda, você está renovado, você está repleto de esperança, está repleto de alegria. Você chama o escravo e você diz: escuta, para quem foi que você orou? E ele diz: para Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus Cristo? E aí o seu escravo começa a explicar para você quem é Jesus Cristo. E diz para você: venha para a nossa reunião. Nós nos reunimos hoje à noite. Aí você diz: tá bom, eu vou para a reunião. Aí você vai para a reunião, todos os que estão lá são seus escravos, eles estão invocando Jesus Cristo. Você não sabia de Jesus Cristo, mas agora você sabe, porque Jesus Cristo foi o Deus que fez você dormir. E aí o camarada prega e você entrega a vida para Jesus Cristo. Quando você entrega a vida para Jesus Cristo, você descobre algumas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo é o único Deus. É o único Senhor. E só Ele deve ser honrado, deve ser louvado, que não existe outro Deus além dele, que Ele é o Deus Filho, o grande representante da Trindade, que é o Deus Criador do universo. Então você acorda para a realidade de que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí você descobre uma outra coisa. Você descobre que o seu escravo agora é o presbítero da sua igreja, porque você entrou na igreja. Você entrou na igreja e aí você descobre que o seu escravo é o presbítero da sua igreja. É o seu presbítero. Como você acha que vai ser o seu relacionamento com todos os seus antigos escravos no dia seguinte? Acabou a escravidão. Acabou. Agora são todos irmãos. Aí outros romanos começam a vir a você e dizer: escuta, o que está vendo aqui na sua casa? Aí você diz: não está vendo nada. E o camarada diz: está sim, porque agora está todo mundo andando aqui como se fosse dono da casa. E eles estão conversando com você como se vocês fossem iguais. E ele diz, e aí você diz para ele: mas nós somos iguais. Nós somos da igreja de Jesus. Pronto, acabou o Império Romano. Você se revestiu do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você se revestiu da nova sociedade criada pela Trindade e que cada dia cresce para se tornar mais parecida com a Trindade. Essa é a igreja de Deus, uma igreja onde não existe mais separação entre os homens, onde não existe mais classe, não existe mais judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Cristo é tudo e está em todos. A igreja é a casa de Cristo. A igreja é o lugar onde Cristo mora. A igreja é onde Cristo está plenamente. E a igreja é o corpo de Cristo. E todos na igreja são irmãos. Portanto, toda a divisão de classes desapareceu. Agora a única coisa que conta é que Cristo mora em mim, mora em você, e nós somos irmãos. É só isso. Apenas e tão somente isso. Cristo é tudo em todos. Então, você descobre que agora a sua missão é fortalecer a igreja. Fortalecer a realidade da igreja. Cooperar com esse crescimento da igreja, com essa refeitura diária da igreja no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa é a ideia. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz para que essa igreja seja refeita todo dia? Como é que você faz para que essa igreja seja cada vez mais parecida com a Trindade? Como é que você faz para que essa igreja manifeste cada vez mais a família Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que você faz para que essa igreja seja cada vez mais uma demonstração do amor de Deus e uma tela onde se possa ver a ação de Deus, onde se possa ver a Trindade, onde se possa ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como você faz? A Bíblia diz: você se reveste. Você se reveste como eleito de Deus de misericórdia, de ternos afetos de misericórdia.
Então, como é que nós cooperamos para a edificação da igreja? Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que é que você faz para cooperar com a edificação da igreja? Você se deixa revestir, você se reveste junto com todos os irmãos, reconhecendo que você está aqui por vontade de Deus, que você e os seus irmãos são separados para Deus, porque isso significa ser santo. Ser santo significa ser separado por Deus, para manifestar Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu ouvi um pregador dizer algo com o qual eu concordo. Ele disse: não significa que se você não for santo, você não verá o Senhor. Significa que se você não for santo, as pessoas que rodeiam você, que andam com você, não verão o Senhor. Você é a única demonstração que Deus tem em alguns lugares. Conheci um irmão que trabalhava numa comunidade carente no Rio de Janeiro. O maior desejo dele era ir para Israel. Esse era o sonho dele. Queria ir para Israel, queria ir para Israel, queria ir para Israel, queria conhecer Israel. Mas não tinha oportunidade. Era um missionário numa região pobre, um missionário pobre no meio da miséria do Rio de Janeiro. E aí ele disse uma vez em oração ao Senhor o seguinte: Senhor, eu queria muito andar pelos lugares onde o Senhor andou. E o Senhor disse para ele: filho, mais importante do que você andar nos lugares onde eu andei, é eu, graças a você, estar podendo andar nos lugares onde nunca tinha andado antes. Isso é santidade. Santidade é viver de tal maneira que as pessoas vejam Deus e vejam que Deus está andando entre elas através dos seus filhos e filhas, através dos seus servos e servas. Extraordinário isso. E aquilo consolou aquele irmão. Ele entendeu: eu estou aqui para levar Jesus Cristo onde ele nunca andou. Eu estou aqui para levar Jesus Cristo a gente que nunca teria contato com ele se eu não estivesse aqui. Então é assim que a igreja é. A igreja é aquela que se entende santa, separada para manifestar Deus no mundo. Isso que significa ser santo. Ser santo significa ser uma pessoa separada para manifestar Deus no mundo, manifestar o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mundo. Isso é que é ser santo. E que nós somos amados por Deus e amados entre nós. E aí, como é que eu coopero para que essa comunidade da Trindade manifeste a triunidade de Deus? Eu me revisto de ternos afetos de misericórdia. Eu começo a calibrar o meu relacionamento a partir do poder do Espírito Santo. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra de origem hebraica. Na verdade, você tem aqui o termo latino, misericordes, mas a raiz do termo misericórdia nas Escrituras é veterotestamentária. Vem lá do hebraico e vem da raiz haram, que quer dizer ventre. Então Deus é misericordioso porque, como uma mãe, diariamente Ele coloca a gente no ventre e dá a gente as condições de sobreviver com qualidade e com dignidade, apesar do nosso pecado. Ou seja, não nos dá o que nós merecemos, que é a punição pelo nosso pecado, mas mais do que isso, garante a qualidade da nossa sobrevivência. Então eu tenho de aprender também com Deus a ser misericordioso para com o próximo. Você sabe que a fé judaico-cristã deu um grande nó no mundo grego-romano, porque o mundo grego-romano inventou a figura do outro. O outro.
Então o sujeito que está sentado, para os romanos, para os gregos e romanos, o sujeito ou a pessoa que está sentada atrás de você ou à sua frente é o outro. Ou seja, aquele que é totalmente diferente de você. Mas para a fé judaico-cristã, a pessoa que está sentada à sua frente é o próximo. É a pessoa a quem você deve amar. Nossa perspectiva do relacionamento humano é totalmente diferente. Os gregos ensinaram a gente a olhar para a pessoa como o outro, a ponto dos existencialistas dizerem que o outro é o meu inferno. O outro. Mas a fé judaico-cristã nos ensinou a olhar para o ser humano como o próximo. E o próximo é sempre aquele a quem eu tenho de amar. É sempre aquele de quem eu devo me aproximar para amar e para abençoar. Então, como é que eu faço a minha parte para a construção da igreja? Eu deixo o Espírito Santo infundir misericórdia em mim. Eu me abro para que o Espírito Santo faça de mim uma pessoa que trate os outros com misericórdia. Não baseado no erro do outro, mas baseado no quanto eu sei que Deus ama a outra pessoa. E aí deixa de ser o outro e passa a ser o próximo. Então, como é que eu faço para cooperar com o Espírito Santo na refeitura diária da nova sociedade, que é a igreja, que existe para manifestar a Trindade? Eu me abro para que o Espírito Santo infunda em mim o espírito de misericórdia, de maneira que eu trate você como meu próximo e possa oferecer a você sempre a oportunidade de ser abençoado. E ao invés de tratar você a partir dos seus erros, trato você a partir do amor com que eu sei que Deus ama você. E mais, me revisto de ternos afetos de bondade. Então, não importa quem é a pessoa, quem é o meu irmão, quem é a minha irmã, eu serei bondoso para com ele. Eu serei bondoso para com ela. Eu farei o bem. Se eu não posso fazer o bem, eu oro pelo bem. Mas eu só desejo o bem. Eu só busco o bem. Eu só penso no bem. Por isso que a igreja de Cristo é um lugar onde não tem fofoca. Por que na igreja de Cristo não tem fofoca? Porque todo mundo só deseja o bem. Só faz o bem. Só quer o bem do outro. E todas as vezes que falamos sobre alguém, falamos pensando em como fazer com que o bem o alcance. Como a gente faz para que o bem o alcance? Ternos afetos de bondade, ternos afetos de humildade. Humildade é essa capacidade que eu preciso ter de entender que eu e o meu irmão somos dependentes da graça, dependentes do Deus da graça. Que somos iguais, que eu não sou melhor do que ele, que estamos todos submissos à bondade, à misericórdia e ao amor do Eterno. Que sem o Eterno nada seríamos, que subsistimos no Eterno. E que o nosso papel aqui é manifestar o Eterno em todos os nossos atos. Então a gente se reveste de misericórdia, de bondade, de humildade, no trato uns com os outros. Para quê? Para que essa comunidade, essa nova sociedade seja refeita todos os dias. Todos os dias ela cresça e se aprofunde como manifestadora da Trindade no mundo. Como manifestadora da família Deus no mundo, para que o mundo veja a Trindade e veja como é amado pela Trindade. Então, nós nos revestimos de mansidão. Mansidão é a capacidade de ajudar. O manso não sonega os seus dons, não sonega as suas possibilidades, pelo contrário, partilha tudo com todos.
Então, eu deixo o Espírito Santo me revestir de um espírito de mansidão, de capacidade de repartir, de abençoar, de partilhar, de oferecer, de ofertar ao meu próximo, ao meu irmão, à minha irmã, todas as possibilidades que Deus, por sua graça, me permitiu ter. Porque eu sei que tudo que Deus, por sua graça, me permitiu ter ou auferir, não é para mim, porque no reino de Deus, tudo é pão nosso. Tudo é pão nosso. Tudo é para abençoar a todos, para que essa comunidade seja refeita cada dia, e cada dia de refeitura seja um aprofundamento em conhecer a Trindade e em manifestar a Trindade. O modo como a Trindade vive e o modo como a Trindade ama todas as suas criaturas. E eu deixo o Espírito Santo me revestir de longanimidade. Longanimidade é a capacidade de suportar sofrimento, principalmente de suportar a imaturidade do outro. Porque todos passamos por esse caminho, nenhum de nós nasce feito. Todos nós vamos passar pelo processo de maturidade, e aí precisamos uns dos outros, precisamos da paciência uns dos outros, precisamos da cooperação uns dos outros, precisamos da disposição uns dos outros, da capacidade de esperar uns pelos outros, para que todos tenham oportunidade de crescer. O reino de Deus é um lugar onde os fortes se sacrificam pelos fracos, onde os que têm se sacrificam pelos que não têm, onde os que podem se sacrificam pelos que não podem. O mundo de Jesus Cristo é um mundo onde a gente primeiro constrói rampas, depois pensa em construir escada. Porque primeiro a gente constrói acesso para quem não pode. Primeiro a gente constrói condições para quem não tem. Primeiro a gente constrói condições para quem não sabe. Depois a gente pensa nos que podem, nos que têm e nos que sabem. Porque o reino de Deus é o lugar onde o último é o primeiro, onde o menor é o maior. É um lugar de serviço. A autoridade no reino de Deus não é baseada em outra coisa senão em serviço. É muito fácil ter toda a autoridade no reino de Deus. Basta estar disposto a ser servo de todos. Porque o reino de Jesus Cristo é diferente. No reino de Jesus Cristo, como eu disse, primeiro a gente constrói rampa, depois a gente vai pensar se constrói escada. Porque primeiro a gente pensa nos que não têm, nos que não podem, nos que precisam. Essa é a nova comunidade, a igreja é essa nova comunidade de igualdade e de serviço, onde nós permitimos que o Espírito Santo nos revista com esses afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e nós nos suportamos uns aos outros. Nós somos as bases uns dos outros. O irmão sempre pode contar conosco. Sempre pode contar conosco. Nós estamos aqui para carregá-lo. Nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, nossa sociedade, é perfeitamente exemplificada pelos 4 amigos que levaram o tetraplégico diante de Jesus. E aqueles homens, aqueles 4 amigos carregaram o tetraplégico diante de Jesus, chegaram numa casa lotada, as pessoas estavam acomodadas, ninguém quer sair da sua situação de comodismo, de acomodamento ou de acomodação. E aí disseram para aqueles quatro homens, não dá para a gente sair daqui para vocês entrarem com esse moço para colocá-lo na presença de Jesus, vocês que chegassem mais cedo. Mas aqueles 4 homens realmente eram amigos parteiros, amigos que dão a luz, que projetam o ser humano, o amigo para frente, para o alto, para fora, para aquilo que ele precisa. E eles disseram, bom, já que não tem porta, não tem janela, a gente vai abrir uma. E aí usaram da criatividade, um deles já subiu e localizou Jesus lá em cima.
Interromperam Jesus na sua pregação e fizeram o seu amigo descer até a presença de Jesus. Toda a logística, toda a engenharia necessária, eles buscaram para colocar aquele amigo tetraplégico na presença de Jesus. E Jesus parou a mensagem para ver 4 homens olhando para ele com o coração brilhando de fé, fé que aparecia nos seus olhos, enquanto desciam o seu amigo na presença de Jesus. E Jesus foi tão provocado pela fé daqueles amigos, que fez aquele homem paralítico o que não tinha feito com ninguém mais que havia curado. Ele, antes de curá-lo, disse: eu perdoo os seus pecados. A fé daqueles 4 homens levou Jesus Cristo a perdoar o pecado daquele homem. Nem sei se os amigos sabiam do pecado do amigo que estava diante de Jesus, mas Jesus sabia. E quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse: os seus pecados estão perdoados. E se revelou como Deus. Porque os fariseus, os escribas que estavam lá, começaram a razoar no coração: como é que ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. É verdade, só Deus pode perdoar pecados. E o que é que Jesus Cristo estava dizendo? Pois eu sou Deus. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Por um profeta, mais fácil dizer levanta e anda do que perdoados são os seus pecados, porque para perdoar pecado precisa ser Deus. Pois aí Jesus Cristo diz: para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados, para vocês saberem quem eu sou, ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Tudo isso em resposta a 4 amigos. Que resposta Jesus Cristo dará a uma igreja que carregue a sociedade diante dele? Que resposta Jesus Cristo dará à igreja que carregue uma sociedade tetraplégica, manietada nos seus valores, na sua ética, na sua moralidade, nos seus relacionamentos, e coloque diante de Jesus e diga: Jesus, perdoe esse povo, ilumine esse povo e faça-o ficar de pé novamente? Isso é a igreja. E isso também é um relacionamento entre nós. Quando a gente encontra um irmão que está combalido na sua fé, a gente não diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, você está perdido, Deus vai te amaldiçoar. Não, a gente diz: meu irmão, se você não pode crer, nós vamos crer por você. Nós vamos carregar você diante de Jesus. E seja o que for que você tenha, Jesus vai curar você, vai abençoar você, vai perdoar você e vai colocar você de novo de pé. Nós não vamos desistir de você. Isso é a igreja. Suportamos-nos uns aos outros e perdoamos-nos mutuamente. Quando um de nós tem problema de queixa contra o outro, já perdoa, claro, já perdoa antes, perdoa de primeira. Por quê? Porque assim nós somos perdoados pelo Senhor. Ora, todo dia eu oro: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu já perdoei, eu já pedi ao Pai para perdoar o sujeito que pecou, como é que eu não vou perdoar? Eu já pedi perdão para ele. Já pedi para o Pai que o perdoe. Pai, perdoa as nossas dívidas. O meu colega lá que me aviltou também está lá nas nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pronto, eu disse: olha, já perdoei ele, o Senhor me perdoa também, perdoa todo mundo. Porque é o perdão que sustenta o universo, meu amigo. É o perdão que sustenta o universo. Quando Jesus Cristo orou e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, Jesus Cristo estava fazendo mais do que uma oração magnânima. Ele estava dizendo ao Pai: Pai, fizemos bem em ter perdoado essa gente, porque essa gente não sabe o que faz. Continue a perdoá-los, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É o perdão que sustenta o universo, meu amigo. É o perdão que sustenta relacionamentos. Todo relacionamento começa com amor, mas sobrevive pelo perdão. Perdoai-vos.
Sem perdão não há família que se sustente, sem perdão não há amizade que se sustente, sem perdão não há relacionamento que se sustente. Uma vez eu estava assistindo um programa de TV qualquer lá, estava zapeando lá com as minhas filhas, e tinha um homem fazendo uma enquete na rua, um repórter. E ele estava fazendo uma enquete sobre casamento. E aí tinha um casal de idosos na janela de uma casinha lá, observando o repórter. O repórter percebeu o casal e foi até lá. E chegou para ele e disse: há quanto tempo vocês estão casados? E o homem disse: 50 anos. Aí o repórter, admirado, falou: 50 anos? Vocês devem se amar muito. E aí ele disse: não, nós nos perdoamos muito. Porque o amor une e o perdão sustenta a união. Todo relacionamento é assim, meu amigo. Começa com amor e se sustenta no perdão. Onde não há perdão, não há relacionamento que resista. Lembra que todos nós somos pecadores, ou você esqueceu disso? O sujeito vai pecar, e se eu não perdoar, como é que vai ser? E eu vou pecar, e se eu não for perdoado, como é que vai ser? Você sabia que a fé cristã é a única que ensina perdão? É a única que diz: sem perdão não há salvação? Então, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Assim nós estamos construindo com o Espírito Santo essa nova sociedade que é refeita todos os dias. É refeita todos os dias. Você nunca imaginou que todo dia Deus está refazendo a comunidade cristã em cada um de nós? Nós somos um poema que Deus está escrevendo. Está lá em Efésios 2, 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra que está traduzida por feitura é a palavra poemeu, quer dizer que nós somos poemas que Deus está escrevendo a cada dia, em Cristo Jesus. A tinta que Deus usa para escrever a mim e a você é o sangue de Jesus. E isso tem de ser manifesto no meu relacionamento com o meu irmão. Eu sei que o meu irmão também está sendo reescrito todo dia. Como eu. Que a cada dia ele está se tornando o poema que Deus quer que ele seja. Como eu. E por isso nós nos perdoamos. Nós nos abençoamos, porque nós sabemos o que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um de nós. E isso, meu amigo, isso, meu irmão, isso, minha irmã, é pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que a gente sabe que tem de revestir-se como santos de Deus, como gente que é a mostra de Deus na terra, e amados de Deus, de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, quando a gente percebe que a gente tem de se revestir disso, que conclusão que a gente chega? A gente diz: eu não posso, mas eu tenho, como é que eu faço? Eu não posso me revestir de misericórdia, mas eu tenho de me revestir de misericórdia. Eu não posso me revestir de bondade, porque eu não tenho bondade para me revestir, mas eu tenho de me revestir de bondade. Eu não posso me revestir de mansidão, porque em mim mesmo não há mansidão para eu me revestir, mas eu tenho de me revestir de mansidão. Eu não posso me revestir de longanimidade, porque nem sei como fazer isso, mas eu tenho de me revestir de longanimidade. Então como é que eu faço? Essa é a relação entre a lei e a graça, meu amigo. A lei me coloca de joelhos para a graça me colocar de pé. Eu me ajoelho e digo: Senhor, eu sei que tenho, mas não posso.
Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sou, mas tu és. Eu me rendo. Cumpra a tua vontade em mim. Revista-me da tua misericórdia. Revista-me da tua bondade. Revista-me da tua humildade. Revista-me da tua longanimidade. Revista-me da tua mansidão. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não sou, mas tu és. E o que eu não posso, tu podes, porque tu és. Eis aqui o teu servo. Cumpra-se a tua vontade, para que eu seja uma pedra viva no templo vivo, para a tua honra e para a tua glória, que é a tua igreja, para que eu seja aquele com quem os meus irmãos podem contar. Essa é a relação entre a lei e a graça. A lei me põe de joelhos, a graça me coloca de pé. Deus, por sua graça, pode e o fará. Me fará suportar os irmãos, ser base para os irmãos, ser ponto de apoio para o meu irmão, para o meu próximo. Me fará perdoá-lo, assim como preciso de perdão. E acima de tudo, nos fará amarmos-nos uns aos outros, porque acima de tudo isso esteja o amor, que é o que une perfeitamente. Que é o que une perfeitamente. Isso é um amor de Cristo. Ele une perfeitamente a mim e a você. Eu não posso por mim mesmo, mas o Espírito Santo pode. Então eu me ajoelho. Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo: Deus, eu sei que não posso, mas sei que tenho. Por isso me ajoelho, para que o Senhor possa assumir o controle. Porque se o Senhor assumir o controle, eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Porque é sempre assim, o Senhor vem sempre nos dizendo o que nós temos de fazer e nos lembrando: olha, isso é o que você tem de fazer, tá certo? Sim, Senhor, mas lembre-se, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando Ele diz isso, eu caio de joelhos e digo: então, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Cumpra-se em mim a tua vontade. E aí Ele diz: ok, servo, eu farei você ser o que você tem de ser. Esse é o relacionamento da igreja. Esse relacionamento de dependência de Deus. Então, esse amor de Cristo vai explodir em nós. E vai nos unir perfeitamente a todos. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, começa na sua casa. Não pensa que isso começa longe, não. Isso começa na sua casa. Começa na sua casa. Quantos lares estão angustiados porque ninguém mais está revestido de misericórdia? Quantos? Quantos lares explodem porque uma toalha está fora de lugar? A pessoa não consegue colocar mais a toalha no lugar, ela tem de gritar: quem foi que tirou isso do lugar? Porque ela não tem mais misericórdia. E ela troca toda a paz por uma toalha fora do lugar. E você diz: não é possível. Não é possível que nós estamos fazendo isso. Mas nós estamos fazendo isso porque nós não temos mais misericórdia. Começa aí, meu amigo. Começa dentro da sua casa, antes de você sair para a porta fora. Quantos lares estão em crise porque não há mais bondade, só a cobrança. Alguém pensou que o segredo
é casar, ou viver, ou relacionar-se com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, de tal modo que aquele me faça feliz. Mas a única maneira de se relacionar com alguém é relacionar-se com alguém pensando em como fazê-lo feliz. Porque quando eu me relaciono com alguém pensando em como fazê-lo feliz, pode ser que ele não responda, mas eu já me achei na vida como um missionário em favor de alguém. Eu já achei um sentido para existir. Eu estou ajudando alguém a ser feliz. E nesse momento, eu imitei Deus. E quando eu imitei Deus, e Deus se viu em mim, o Espírito de Deus se derrama. Porque o Espírito Santo encontrou um caminho para se manifestar. Está dentro de casa, meu amigo. Quantos lares estão em crise porque não há mais humildade? O sujeito começou, ele e a esposa estavam no mesmo patamar socioeconômico, etc. Ele cresceu demais, a esposa foi cuidando dos filhos, não pôde acompanhar porque alguém tinha de ficar cuidando de tudo. E um dia ele começa a se achar, e a achar que a esposa não o acompanha mais. E aí ele acha que tem direito a ter uma esposa que o acompanhe. E aí ele muda. Só que ele em momento nenhum vai dizer: eu só cheguei até aqui porque alguém me suportou onde ninguém mais me suportaria. E ele não pensa mais assim porque ele perdeu a humildade. Ele perdeu o senso de que nós somos resultado do quanto Deus investe em nós. E que Deus investe em nós através de pessoas que muitas vezes nós nem notamos, mas Deus a usou para nos abençoar, onde nós nem tínhamos noção que éramos absolutamente carentes. Se você e eu não formos revestidos de ternos afetos de humildade, nem a família se sustenta, quanto mais a comunidade da fé. Se nós não formos revestidos de ternos afetos de mansidão, a capacidade de abrir mão, de ceder espaço, não dá para viver com seres humanos egoístas. Seres humanos egoístas são seres humanos esganados. Eles pensam que não vai sobrar para todo mundo, não vai sobrar para ninguém, não vai sobrar para eles, então eles pegam tudo. Sabe o que é? Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: não seja esganado. Era uma expressão lá do que ela trouxe de Minas Gerais. Não seja esganado. Esganado é o quê? Na linguagem da minha mãe, era um cara que come com os olhos, que pensa que não vai sobrar para ninguém, pega tudo para si. Ele acha que não tem o suficiente para todo mundo, então ele diz: eu vou salvar o meu. Então ele pega tudo para si, e todo mundo fica sem nada, porque ele pega tudo para si, porque ele está pensando em si, apenas em si, tão somente em si. Não dá para viver com gente assim. Não dá. Não dá, é preciso ser manso, repartir. Ouvi uma vez uma ilustração de um homem que foi para o céu e estava muito feliz de ir para o céu, e aí disse para o anjo: será que eu posso conhecer o inferno? Só para dar uma olhada, depois a gente volta. Aí o anjo disse: bom, tá, vai, vamos lá, vou levar você lá. Aí chegou lá, foi no inferno, um lugar lindo,
Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Uma mesa enorme, com comida maravilhosa. Ele falou, gente, isso aqui é o inferno? O anjo disse, aqui é o inferno. Aí ele disse, essa comida aí é aqui do inferno? É comida tudo estragada, né? Não, de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade? Saborosa, saborosa. Não é possível. Não, é. Aí ele se aproximou e viu o garfo. O garfo tinha 1 metro de comprimento. Garfo de 1 metro de comprimento? E o anjo disse, 1 metro de comprimento. Então aqui como é que eles fazem? Pega o garfo perto dos dentes? Não, tem de pegar lá na ponta. Tem de pegar na ponta. Ixi, complicado, como é que é isso? Estão vindo aí comer, você vai ver. Aí vieram todos, sentaram. Cada um pegou o seu garfo, pegou na ponta e foi tentando comer, mas com um garfo de 1 metro de comprimento não dava, só jogava a comida fora. Ele disse, agora eu sei o que é o inferno. Ele falou, posso ir para o céu? Então vamos para o céu. Chegou lá no céu, um lugar tão lindo quanto, a mesma mesa, as mesmas comidas e o mesmo garfo. Ele disse, não é possível, o mesmo garfo, 1 metro de comprimento? O mesmo garfo. Mas aqui pode pegar o garfo perto dos dentes, né? Não, tem de pegar na ponta do mesmo jeito. Ei, como é que faz? Calma, o pessoal está vindo comer, você já vê. Sentou todo mundo pegou o garfo, o camarada com o garfo servia o que estava na frente dele. Porque com um garfo de 1 metro de comprimento pegando na ponta, eu não posso me servir, mas posso servir você. Aí ele disse, agora eu sei o que é o céu. Isso é o céu. O céu é quando eu, num revestido de mansidão, sirvo primeiro você. E aí você, em reciprocidade, serve a mim. E nós nos servimos mutuamente e construímos uma nova sociedade. Isso é a igreja. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados de um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo aqui não é aquela história de, olha, eu estou com uma decisão para tomar, mas eu vou tomar essa daqui porque meu coração está em paz. E a Bíblia diz que a paz de Cristo tem de ser o árbitro em nosso coração. Não é disso que está escrito aqui, não. Até é legal isso de você fazer só o que você sente paz, mas não é isso que está escrito aqui, não. O que está escrito aqui é o seguinte, se o que você vai fazer vai quebrar a paz entre você e o seu irmão, não faça. A paz que Cristo celebrou entre nós tem de ser o árbitro no nosso coração. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu quebro a paz com o meu irmão. Eu quebro a paz com a minha esposa, eu quebro a paz com a minha filha, eu quebro a paz com o meu filho, eu não vou fazer isso. Porque essa paz custou o sangue de Cristo. Se Cristo não tivesse se sacrificado, a paz seria impossível entre os homens. E aí habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Não é apenas então somente cantando salmos, mas é contando a sua vida de tal maneira que Deus sempre seja louvado, porque isso é falar em salmo. O salmo é maravilhoso, porque o salmo conta tudo, mas conta tudo de tal forma que Deus sempre é louvado. Então não importa o que você conte, conte de tal maneira que Deus seja louvado. Não importa de como você fale com seu irmão, fale de tal maneira que Deus seja louvado. Fale em salmos, e em cânticos, e hinos, com gratidão em vosso coração. E tudo que você fizer, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A ideia toda é que nós cristãos vivemos de tal maneira que até para lavar louça a gente precisa de Jesus. Porque a gente quer lavar uma louça que provoque elogios a Deus. Eu contei a história do homem da enxada numa das nossas falas. Havia um homem que trabalhava na prefeitura cavando buraco, cavando valetas.
E quando terminava o trabalho dele, ao invés de lavar a enxada e subir no caminhão, ele pendurava o queixo, apoiava o queixo no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. Aí depois subia no caminhão. Aí os amigos dele disseram: gente, rapaz, a gente não vê a hora de subir no caminhão e você fica lá olhando para a valeta? Ele falou: eu não fico olhando para a valeta, não. Ah, não? O que você fica fazendo lá? Ele disse: eu fico falando com Deus. E o que você fala com Deus? Eu falo com Deus assim: está vendo essa valeta, Deus? Pode ter igual, melhor não tem não. Porque eu fiz para o Senhor. E eu fiz na tua força. E amanhã, quando os meninos vierem passar aqui os canos, eles vão chegar aqui e vão dizer: essa valeta está perfeita. E quando eles disserem que essa valeta está perfeita, eu quero que o Senhor receba isso como um elogio para o Senhor. Porque eu fiz, porque eu sei por que estou aqui, para quem eu vivo. E eu estou fazendo isso como um presente para o Senhor. Essa valeta é uma valeta que eu fiz para presentear o Senhor. É o que eu posso fazer, e o que eu posso fazer eu faço para o Senhor. Isso é fazer tudo em nome de Jesus. Imagina se eu fizer isso no meu relacionamento, a começar da minha família. Será que eu consegui ser claro em transmitir que tipo de sociedade o Espírito Santo espera produzir em nós, através de nós e conosco? Então, que Deus nos abençoe.